Fala pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o fiador, tá? Então, é uma garantia locatícia muito utilizada, tá? Eu particularmente não tenho utilizado com muita frequência porque a maioria dos contratos, os meus proprietários preferem o calção, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre o fiador. Bom, o fiador é uma pessoa que vai garantir a locação sobre todo o prazo, tá? Então, até que ele peça uma eventual exoneração ou até que a locação chegue a seu fim com a entrega do imóvel, tá? Então, ele vai se responsabilizar em nome do locatário pela parte financeira e eventuais danos ao imóvel, porque ao final da locação é apurado o saldo devedor, danos ao imóvel, enfim. Então, quem pode ser o fiador? Tá? O fiador normalmente é uma pessoa que tem condições financeiras iguais ou melhores do que seu locatário. Para o locatário, a gente não pede o valor de 3 meses em renda, para o fiador também é a mesma coisa. Tá? Então, assim, você vai pegar o seu fiador, vai fazer uma análise financeira semelhante a que você faz com o locatário, tá? E aí, por exemplo, imposto de renda, extrato bancário, isso tudo é normal. Tirar ali Serasa, SPC, tá? Fora isso, o fiador, normalmente, tá? Ele vai apresentar 2 imóveis livres e desimpedidos para a imobiliária, tá? Então, esses imóveis, normalmente eles vão ficar onde? Vão ficar na região da Grande São Paulo, se você estiver em São Paulo, tá? Por que isso? Para facilitar uma avaliação, para facilitar uma penhora, porque se você tiver que acionar isso daí judicialmente e você pegou, por exemplo, uma fazenda lá na Bahia, como que você vai saber que aquele imóvel está lá e que ele vale aquilo? Enfim, existe um certo risco. Quem tem que ponderar isso? É o corretor de imóveis? Não, quem tem que analisar esse risco é o proprietário. Ele que é o titular da locação. É ele que vai dizer se aceita ou não aquele fiador. Eu já vi muitas vezes locadores aceitando fiadores com um imóvel apenas. Normal, tá? Ele tem um risco, mas ele acredita na operação, né? Por que um imóvel só não é aconselhado? Porque em sede de defesa, esse fiador, ele pode dizer que aquele é um bem de família. Sendo bem de família, tem todo um problema aí de sistemática a respeito da penhora, tá? Como que você vai penhorar um bem de família, né? Fica complicado depois, olhando no futuro, tá? Então, assim, como que funciona, tá? O fiador, você vai ter que exigir dele a certidão de casamento, caso ele seja casado. Porque você vai olhar o regime, tá? Se for de separação, ok, ele tem 2 bens no nome dele, vai pedir a matrícula, e aí você vai fazer a análise, tá? Se ele for casado com comunhão ou outro regime de bens, você vai ter que exigir a outorga uxória. O outorga uxória a gente já viu em outro vídeo, mas vamos lá. É quando, se for um homem, a esposa assina junto. Se, no caso da fiança, for da esposa, o companheiro, né, o marido, enfim, que vai assinar junto, tá bom? Bom, tomar cuidado sobre a exoneração, tá? Então, o fiador, ele pode pedir exoneração. Existem algumas situações específicas, e aí, quando a imobiliária ou a administradora recebe, ou o proprietário, né, recebe essa informação, ela tem que imediatamente comunicar o locatário, falando, olha, o seu fiador está pedindo exoneração. Ele fica responsável, no meu entender, durante toda a locação. Tá? Mas digamos que esse contrato que você tenha, ele já esteja por prazo indeterminado. Então, ele vai ficar responsável por 120 dias, tá? da comunicação da exoneração, né? E aí você vai ter 30 dias para notificar e ter uma resposta do seu locatário a respeito dessa troca, tá? Então, olha, cuidado, né? É muito importante isso. Quando vocês receberem algum e-mail de troca, aciona o seu jurídico, aciona aí quem de direito, o proprietário, tá? Dê ciência sempre ao proprietário, transparência acima de tudo, para que você não tenha problema, tá bom?
Bom, agora a dica de ouro, hein? Quem ficou até o final vai ter a dica de ouro, tá? A dica de ouro é o seguinte, quando você tem ali o cadastro de locatário e pega ali o fiador, você vai fazer uma base de cadastro desses fiadores, tá? Então, por que não tentar buscar um relacionamento com esse fiador? Esse fiador é uma pessoa que já te demonstrou ter capacidade financeira, tá? Então, de repente, assim, ele tem 2 imóveis. Um, provavelmente, ele alugue, tá? Então, você já de repente, conversando, mandando um e-mail, um WhatsApp, olha, eu sou o corretor XPTO, da imobiliária XPTO, gostaria de trabalhar eventualmente algum imóvel que o senhor tenha disponível. Às vezes esse fiador, ele tem outros imóveis. Outra coisa, você pediu o imposto de renda dele, entendeu? Então, de repente, se você já tem informação ali privilegiada de que ele tem outros imóveis, tá? Cuidado com quem vai manusear esses dados, tá? LGPD está aí para todo mundo, inclusive para as imobiliárias, tá? Mas aí você fazer um contato com ele, enfim, você não está quebrando o vínculo, tá? Pelo menos no meu entendimento não, tá, pessoal? Por quê? Porque ele confiou aqueles dados e você pode manusear esses dados, tá? Então, de repente, manda ali um e-mail de apresentação da imobiliária, se coloca à disposição, busca um relacionamento com esse fiador, tá? Gente, essa é a dica de ouro. Quem acompanhou até o final, deixa o like e é isso aí. Vamos pro próximo. Valeu, pessoal!